Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Vídeo rápido aqui, pessoal. A gente pode ver aqui, hoje sexta-feira, são 5h30, mas o motivo da gravação é por causa desse cara aqui, né, o RZTR, que no momento ele está com alta de 4,34%, uma alta expressiva para fundo imobiliário. Isso não é comum. E aí muitas pessoas, Eric, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, é o seguinte, pessoal, ontem o RZTR, ele divulgou este fato relevante aqui, foi no dia 7, né, aonde ele fez uma operação que gerou um lucro colossal para o fundo. E aqui, pessoal, é um ponto que eu vou explicar para vocês, é que esse fato relevante, algumas pessoas leram, ele não ficou muito claro. Teve uma live com o professor Baroni hoje na hora do almoço, que inclusive eu assisti a live até para entender alguns pontos para poder trazer para vocês, porque de fato o fato relevante não ficou muito claro sobre isso. Inclusive até é melhor do que eu esperava a situação. Bom, a questão é a seguinte, alguns pontos. Primeiro, só para vamos explicar o que está acontecendo aqui. Então, o fundo ele celebrou com o grupo Lermen, que ele é um distrato com renúncia do direito de preferência do instrumento particular de arrendamento do imóvel rural e do instrumento particular de outorga da opção de compra do imóvel rural. Ambos dessa fazenda Paranatinga, que é lá em Sorriso, no Mato Grosso. Então, pessoal, só para vocês lembrarem aqui, a fazenda é essa daqui, né? Tem naquele documento que eles publicam de vez em quando, esse relatório com as avaliações, né? Deixa eu pegar ela aqui. Essa daqui, ó. Essa fazenda aqui é lá em Sorriso, e é uma fazenda, pessoal, e é um contrato BTE, Buy to Lease. BTS, eu ia falar Buy-to-Suit, é Buy to Lease. Que é aquele contrato seguinte, o fundo compra a fazenda e ele arrenda para alguém. Nesse caso, ele arrendou para esse grupo, o grupo Lermen, e deu a opção para esse grupo recomprar. Recomprar, na verdade, não é recompra, porque não é sale leaseback. A diferença, pessoal, isso aqui acho que é até importante para ficar bem claro para todos vocês, porque, inclusive, eu sempre falo isso, esse fundo é um dos fundos mais mal compreendidos do mercado. E com um potencial de retorno absurdo, como a gente vai ver que, nesse fato relevante. A sale leaseback, o fundo ele compra a fazenda de um proprietário e arrenda para ele mesmo. E no caso da opção de recompra, para esse proprietário recomprar a fazenda após um certo período. Na Buy to Lease é muito parecido, só que a compra não é da pessoa que está. Ele compra uma fazenda aleatória, o fundo compra uma fazenda aleatória, arrenda para uma outra arrendatário, que não é aquele que está na fazenda, ele compra uma fazenda vazia, e aí oferece a mesma situação para esse arrendatário, para ele comprar, na verdade, a fazenda pelo preço que o fundo pagou. Então, nesses casos, pessoal, o fundo ele não tem ganho de valorização do imóvel, tanto na sale leaseback quanto na Buy to Lease. O fundo ele recebe o arrendamento anual, depende como é a forma de pagamento, mas normalmente é calculado por ano, o arrendamento por um certo prazo, e lá na frente ou durante o período, o arrendatário que está ocupando, que está usando, ele pode comprar essa fazenda. No caso da sale leaseback é recompra, e no caso da Buy to Lease é compra mesmo, pelo mesmo preço que o fundo pagou. Então o fundo não tem ganho de capital nessas duas modalidades, ele só tem o ganho do arrendamento. Então, no caso, essa fazenda, ela estava na modalidade Buy to Lease, ou seja, que é a opção que o fundo comprou e arrendou para esse grupo Lermen aqui. Então, ele cancelou isso. Cancelou porque ele fez uma nova negociação na mesma propriedade com a agropecuária N Fries aqui, né? N Fries, e ela mesma arrendou para o grupo Lermen. Na verdade, pessoal, é simplesmente o grupo Lermen continua na fazenda, só que agora a negociação do fundo não é mais com esse grupo Lermen nessa fazenda, e sim com a agropecuária N Fries, né? Essa N Fries. Só que aí que tá. Pessoal, olha só, o fundo ele comprou essa fazenda na verdade, o valor de compra mais as melhorias que o fundo fez foi de 372 milhões. E agora, essa N Fries, o contrato novo de opção de compra para a N Fries é de 600 milhões. Ou seja,
o fundo pagou 372 milhões na Fazenda, se continuasse com a negociação anterior, ele continuaria recebendo 12,48% ao ano do valor de arrendamento, que é só você pegar, pessoal, esse valor de 372 e multiplicar por 12,48% ao ano, vai dar uns 46 milhões, 46 milhões por ano, que ele recebe desse Grupo Lerma. Ele recebe esse valor por ano até o final do contrato, que é 2030, se eu não me engano, que acho que é 2030, né? Ó, até 2030, e recebe isso, e aí o Grupo Lerma, se ele exerce a opção de compra e compra do fundo os 372 milhões. Ou seja, o fundo coloca o dinheiro, compra a Fazenda 372 milhões e depois recebe esses 372 milhões. Ou seja, o patrimônio não altera. Não altera, porque ele só recebe esse lucro aqui, né, os 12,48% ao ano. No caso agora, esse grupo Agropecuária N-Frais, em vez de recomprar, se ele quiser recomprar a fazenda, agora a recompra vai ser por 600 milhões, ou seja, o fundo desembolsou 372 milhões e agora vai receber 600 milhões, ou seja, um lucro de 228 milhões. E aí começam os pontos. Então, eu acho que ficou claro primeiro essa questão. Por que tem esse lucro que eles falam aqui, né? Que o lucro vai ser de aproximadamente 228 milhões, que é a diferença entre o que o fundo colocou, que o fundo pagou, que seria a opção de compra do Grupo Lerma anteriormente, que foi cancelado, que acabou, e agora passou a ser uma nova opção de compra para o N-Frais, só que agora é 600 milhões. Então, como o fundo desembolsou 372 milhões, a diferença é o lucro que vai entrar para o fundo. Aí eu já vou falar como é que vai ser a questão do pagamento. Então, esse é o lucro, tá? E aí eles até colocam aqui. Só que a questão é a seguinte, aí começa alguns pontos. Primeiro, esse lucro não é todo agora. Por quê? Ele é durante... Eles até falam aqui, ó, que primeiro, o lucro ele é 600 milhões aproximado, porque ele foi estabelecido pela quantidade de 3,375 milhões de sacas de soja e 4 milhões e 500 de sacas de milho, que deu esse valor de 600 milhões. Ou seja, o preço foi baseado no preço desses grãos hoje. Então isso significa o quê? Que esse preço pode ser maior lá na frente, durante o período, ou menor. E aí ele fala, nos valores atuais, como referência das commodities agrícolas, com pagamentos anuais até 30/8/2030. Se a gente for manter, se ele for fazer pagamento anual, como são 6 anos até o final, então provavelmente ele vai receber 100 milhões por ano. Essa é mais ou menos a lógica aí. Enquanto que no outro ele estava recebendo 40 e poucos milhões. Essa diferença vai ser o lucro que vai entrar para o cotista nesse caso. Aí eles falam da TIR, né, de 21,79%, né, uma TIR muito alta, e esse lucro de 228 milhões está dando 12,09 por cota, que serão distribuídos ao longo do prazo de operação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, é fantástico, e aí eu falo para vocês do potencial de valorização que esse fundo tem. Porque ele compra as propriedades, por exemplo, ele comprou e fez melhorias na fazenda, e deu o total, ele coloca aquisição, mas os investimentos dando 372 milhões. Esse é o valor que está lançado no patrimônio do fundo. Então, tudo que ele vender, receber a mais, como no início ele não receberia nada a mais por isso, então não teria lucro imobiliário, é somente o lucro da operação do arrendamento. Agora, ele vai ter um lucro de 228 milhões porque a opção de compra da fazenda passou a ser 600. E aí que tá, isso daí, e todas as fazendas nesses modelos, ele tem esse tipo de valorização, porque o fundo compra a fazenda muito barata, com descontos de 40%, 50% do valor de face dela. Se vocês observarem aqui, inclusive, todo nesse documento que eles colocaram, inclusive eu mostrei no último relatório do RISA, todos essas fazendas nesse modelo, ou Buy Utilize, ou o Sale Leaseback, o valor de cobertura, que é o valor de avaliação em relação ao que o fundo pagou, passa de 100, 130, tem algumas que é até 200%. Então, o potencial que o fundo tem para agregar patrimônio e agregar valor para o cotista é muito grande. Obviamente que não é muito comum isso, né? Porque o normal é o proprietário ele fazer a opção de recompra ou da compra da fazenda e o fundo não ter lucro imobiliário. Nesse caso aqui ele está tendo um lucro absurdo.
que vai ser distribuído nesses 6 anos aí, que está dando 12,09 por cota. E aqui um ponto importante, que inclusive isso foi falado na live, e não está aqui nesse fato. O fundo, essa N-Fry já pagou uma parte. E quando ela paga essa parte, o pagamento que ela faz, uma parte desses 600 milhões, uma parte está relacionado ao arrendamento, que foram feitos 2 instrumentos, né? O instrumento de arrendamento e o instrumento de opção de compra. Então, uma parte desse pagamento ela é referente à opção de compra e também ao arrendamento. E essa parte de opção de compra a fazenda passa a ser da N-Fries, esse pedacinho, né, que ele recomprou. Então, toda vez que a N-Fries pagar uma parcela desses pagamentos anuais, a propriedade reduz, a propriedade ela vai diminuindo de tamanho para o fundo, porque ela vai passando até ele fechar os 600 milhões e comprar a fazenda como um todo. Então, você não tem perda de patrimônio nesse caso, porque os 372 milhões já voltaram para o fundo e agora o fundo, todo esse valor que vai entrar para o fundo, ele pode usar para comprar outros ativos. Embora esse valor de 372 milhões, que faz parte dos 600, ele não vai ser pago tudo de uma vez, ele vai ser pago durante esses 6 anos. E aí o fundo ele vai recebendo, vai colocando a parte do caixa e vai distribuindo o que é lucro para o cotista. Tá? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Só para vocês entenderem. Então, 372 é o valor do principal, os 228 milhões, que é o do lucro, somando 600 milhões. A parte que ele recebe do principal faz parte do patrimônio, ele pode usar para comprar outro ativo e o restante ele distribui. E um outro ponto que é importante também é que não foi toda a fazenda que foi negociada. O fundo, ele ainda teve um ganho, porque aproximadamente, se a gente for pegar aqui, falando dessa matrícula aqui, referente à fazenda, está sendo desmembrada, de modo que o fundo ficará com 2 áreas remanescentes que não foram incluídas na transação. Uma de 21 hectares e a outra de 45,75. Ou seja, está dando aqui por volta de 66, né? 66,75 hectares. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, porque se a gente olhar aqui no documento, não, na verdade é no relatório gerencial. Deixa eu abrir o relatório gerencial aqui, porque... deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Deixa eu abrir o relatório. Muita calma nessa hora, pessoal. Vocês já vão entender o que eu estou querendo mostrar. Deixa eu baixar ele aqui. Olha só. Aqui nessa fazenda, se vocês pegarem ela aqui embaixo, cadê ela? São Tomás, Santo Antônio Ouro, Rio Bonito, Cristalina, Aparecida, Paratininga, aqui ó. O valor por hectare aqui no relatório tá em 45.713. Então se a gente pegar a calculadora, vamos multiplicar o quanto que ele tem de potencial de ganho, e aqui tem uma surpresa. 45.773,04, aí vezes, deixa eu abrir aqui, vezes, cadê a calculadora? Vezes 66,70 vezes 66,75 hectares. A gente está falando, pessoal, de 3 milhões aqui de ganho, de venda, né? Com que ele pode vender. Obviamente que tem a parte que é do principal e a parte que seria... a gente não sabe aqui. Só que a questão é a seguinte, na live hoje, o gestor do RISA falou que ele tem proposta, ou que está vendo proposta, só que não é de 45 mil não, meus amigos, de 101 mil reais o hectare. Então, se a gente for fazer aqui 66,75 vezes 101 mil, 101 mil, a gente está falando de 6 milhões. É praticamente o dobro, mais do que o dobro. Olha só o potencial que ainda tem de lucro nesse pequeno pedaço aqui, porque é uma fazenda, se a gente for ver, é uma fazenda de 18, de mais de próprio plantio, 8.200 hectares, área arrendada de 10.100 hectares, então é uma parte muito pequena comparado e ao potencial que tem de valorização ainda.
Então é isso, pessoal. E aí, mais alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Nessa live, o gestor falou que ele teve alguém que perguntou sobre qual é o potencial de guidance de dividendo. Ele falou que ele estima que agora nos próximos meses, em função dessa negociação, em função do que o fundo já recebeu, do dividendo passar para 1,15 por alguns meses. Olha só, o fundo está pagando 90 centavos. E tem possibilidade de ir para 1,15, não é à toa que ele está subindo 4%, e ainda assim eu acredito que ele subiu pouco, tá? Porque provavelmente o pessoal não deve ter visto essa live onde o gestor falou sobre o 1,15. E mais um ponto para a gente fechar, que é o seguinte, dentro das fazendas que o fundo tem, existe mais uma fazenda que está... que tem como grupo Lermen também essa questão, que pode acontecer a mesma coisa. Só que essa daqui está, na verdade, em Selisberg. Então essa fazenda é do grupo Lermen. Ela foi comprada do grupo Lermen e é alugada para ele, arrendada para eles mesmos. Nessa aqui não. Essa aqui foi uma fazenda que o fundo comprou por ser buy to lease. Foi uma fazenda que o fundo comprou e arrendou para o grupo Lermen. Essa daqui era do grupo Lermen, por isso que é Selisberg. Então a gente aqui pode ser que aconteça isso. Até foi perguntado na live se esse grupo Lermen estava com algum problema, alguma coisa, mas não tá, não, pelo que o gestor falou. Obviamente a gente não tem muitas informações, mas não tá. Tanto é que ele continua arrendatário, ele só mudou para quem o fundo agora passa a pagar. Então, pessoal, assim, eu falo para vocês, o RZTR ele tem um potencial colossal de destravar valor. Obviamente que e também a questão da segurança, porque as propriedades já estão em nome do fundo. Então, se o arrendatário deixar de pagar, a propriedade já fica no nome do fundo, uma propriedade com 50% do valor dela de venda. 50, tem algumas com 60, vários índices de cobertura aí. Se o arrendatário resolver exercer a opção de compra ou de recompra, o fundo recebeu 13, 14% ao ano, sem problema, um pré-fixadozinho ali, tranquilo. E existem essas possibilidades de destravar valor nessas fazendas modalidade buy to lease e sem leaseback, exatamente, ou se o proprietário decide, o arrendatário decide, ele fica inadimplente, o fundo pega a fazenda para ele, então você aí tem um aumento de patrimônio, ou nesses casos, né, que você tem uma outra negociação, uma outra empresa assume a parte de arrendamento e você praticamente dobra o valor, quase dobrou o valor da negociação. E aí, eu estava esquecendo um ponto, que é muito importante, que esse lucro aqui, como a gente falou aqui, é estimado, porque ele foi baseado em sacas de grãos. E pelo que o gestor do RISA falou, e são gestores especializados no agro, eles falaram que eles adotaram valores bem conservadores. Ou seja, se obviamente tiver uma crise muito grande e o preço dessas sacas caírem, obviamente que esse valor vai ser menor que o fundo vai receber. Agora, se a gente pensar que a gente está em cotações baixas, né, já há algum tempo de soja, de milho, e eles adotaram uma postura conservadora, então pode ser que esse valor seja até maior de recebimento, porque ele não é um valor fixo, ele está baseado nas commodities. Eles falam valores atuais de referência em commodities agrícolas citadas, tá? Então, pessoal, acho que ficou claro para vocês, é um fato relevante, muito relevante, e não é à toa que o fundo fechou, não sei se ele já fechou, deixa eu ver aqui, ele está negociando aí praticamente 4,34% aí de aumento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.